Pessoal, então vamos lá, vamos recomeçar. Só quero esclarecer, eu falei sobre Jesus como autor do Apocalipse, mas não significa que foi Jesus quem escreveu. Quem escreveu foi João, né? Mas Jesus, ele guiou João naquilo que ele queria que fosse escrito a respeito dele mesmo. Tá? Autor nesse sentido de inspiração, né, de registrar exatamente o que ele queria que fosse registrado. Tá certo? Então, a gente vai continuar. Nós estamos na página 26, porque devemos entender as cartas às 7 igrejas, né, na lição 3 aí da sua apostila. Tá bom? Vou colocar aqui o slide, vou compartilhar a tela. E como eu tinha combinado, né, com vocês, nós vamos fazer as 2 aulas de 40 minutos, porque é pouco tempo, mas a gente vai aproveitar os 40 minutos e no final a gente vai fazer mais uma sessão só para perguntas, tá bom? Então eu queria pedir que vocês guardassem as perguntas só para esse final. Eu não tenho como responder quem está mandando perguntas para mim no WhatsApp. Eu não tô vendo o WhatsApp, apesar de estar aqui aparecendo para vocês que eu estou online, mas eu não estou na tela do WhatsApp. Então vamos lá. Compartilhar aqui a tela do slide. Eu mandei o slide para vocês no grupo. Então, vocês podem também depois dar uma olhada lá. Então, nós estamos aqui porque devemos entender as cartas às 7 igrejas. Apocalipse 2 e 3. Então, em Apocalipse 1, Jesus demonstra-nos a melhor imagem de quem ele é. Nós vimos os 18 aspectos, né, de sua majestade no capítulo 1. Capítulo 2 e 3, Jesus demonstra-nos a melhor imagem do que ele quer da igreja nas suas 7 cartas. Deixa eu colocar aqui para eu ficar vendo vocês também. Tem esse recursozinho, eu tinha esquecido. Então lá, vamos para a continuação aqui. Apocalipse 4 e 5, Jesus demonstra-nos a melhor imagem da sua comissão divina e dos seus recursos. De 6 a 19, Jesus demonstra-nos a melhor imagem de como ele irá preparar as nações para a sua glória. E 20 e 22, Jesus demonstra-nos a melhor imagem da nossa herança eterna na terra com ele. Então, falamos que o livro de Apocalipse é o livro escatológico de Atos, revelando os atos do Espírito Santo através dos apóstolos, dos profetas, da igreja do fim dos tempos, que essa igreja vai estar ativa em oração, debaixo da autoridade e liderança de Jesus. Essas cartas, as 7 cartas às igrejas da Ásia, nos demonstram o tipo de igreja que Jesus está edificando e qual a sua agenda. Essas cartas definem as verdades e o foco necessário para equipar a igreja a andar em amor por Jesus. Então, nós podemos aplicá-las de 5 formas. Individualmente, nós podemos ler e aplicar para nós individualmente. Você pode dar uma resposta, uma reação individual àquilo que Jesus escreve, né, nas suas cartas, aquelas igrejas. São cartas literais, são igrejas literais também, comunidades de fé que existiam naquela época, mas nós podemos aplicar essas cartas individualmente. Por exemplo, alguém pode dizer assim, eu estou com uma igreja de Éfeso, estou precisando voltar ao meu primeiro amor. Então, essa é uma aplicação individual. Temos a aplicação coletiva dessas cartas, quando uma igreja local decide viver as verdades que Jesus expressa naquela carta. Então, uma igreja local pode dizer assim, estamos buscando ser como a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, a igreja perseverante. Então, isso seria coletivamente. Historicamente, como eu já falei, igrejas reais, igrejas históricas da geração de João, e Jesus estava escrevendo para aquelas comunidades
que eram em cidades, tá? Cada nome ali, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, são cidades da Ásia Menor, que hoje seria a Turquia, onde a Turquia hoje ali era chamado de Ásia Menor. Das 7 igrejas, somente a cidade de Filadélfia, isso é muito interessante, hoje a cidade de Filadélfia e de Esmirna é que existe. As outras cidades estão ruínas. Não existe mais Éfeso, nem Sardes, nem Tiatira, nem Pérgamo, nem Laodiceia. Mas as únicas cidades que ainda existem, existe Esmirna, que é a atual Izmir, e temos Filadélfia, que tem um outro nome hoje. As cartas também podem ser explicadas ou aplicadas universalmente. Elas foram escritas, né, para todas as igrejas do primeiro século, mas também para todas as igrejas durante os 2000 anos de história. Então, todos os princípios ali podem ser aplicados a nós hoje. E as cartas, elas podem ser também aplicadas escatologicamente. Foram escritas para preparar a igreja do fim dos tempos para os eventos que estão descritos lá do capítulo 6 ao capítulo 19, na época em que haverá o maior número de cristãos vivendo juntos no momento mais difícil de toda a história. Hoje nós temos mais cristãos vivos do que todos os cristãos que já passaram pela terra e morreram. Mas também nós estamos nos preparando para o momento mais difícil de toda a história. Se você acha que essa pandemia está sendo difícil, multiplique o tempo da grande tribulação. Então, vai ser o momento mais desafiador. O que é que nós cremos, irmãos? Que nós estaremos no momento de maior avivamento da igreja, então a glória de Deus vai aumentar, nos capacitando para passar pela grande tribulação, e haverá um aumento do pecado e da iniquidade a níveis terríveis. Então, as duas coisas estarão crescendo paralelamente. Tanto o poder e a glória da igreja, a igreja evangelizando, a igreja ganhando almas, a maior colheita de almas da história. Estamos prevendo aí a colheita de 1 bilhão de almas nos últimos dias. Então, ao mesmo tempo que a glória de Deus está sendo derramada sobre a igreja, o aumento da iniquidade está acontecendo. Tá bom? O contexto histórico, é bom você conhecer a situação de cada igreja. Tem um comentário que eu gosto muito dele, que é o de William Barclay. É um comentário do Novo Testamento de William Barclay. Então, você tem lá um comentário bem específico e também o Novo Testamento comentado de Russell Champlin. Aí você vai conhecer o contexto de cada igreja. É bem interessante. Eu estava lendo, por exemplo, sobre Filadélfia. Por que Jesus diz assim, compre de mim ouro, vestes brancas, colírio para os seus olhos. Por quê? A cidade de Laodiceia era um centro bancário. Então, por isso que ele fala, compre de mim ouro. A cidade de Laodiceia tinha um comércio de roupas. E na cidade de Laodiceia era produzida uma pasta para os olhos. Então, quando você conhece o contexto histórico de cada igreja, infelizmente aqui a gente não vai poder aprofundar nisso, o que a gente quer chegar mesmo é do capítulo 6 em diante. Tá? Mas você pode estudar, eu vou mandar para vocês o link desse comentário e você pode estudar o contexto histórico de cada igreja, a política, a economia. Né? Então, isso vai te enriquecer para você entender o que Jesus estava falando daquela forma. Aí nós temos em cada carta uma afirmação pela fidelidade. Jesus ele dá afirmações às igrejas por causa da fidelidade antes de corrigi-las. Isso foi muito interessante quando eu li, porque antes de Jesus corrigir as igrejas, ele elogia. E isso mostra um padrão, né, na correção. Você elogia, corrige, e ele termina com uma promessa. Esse é um padrão que Jesus segue. As duas igrejas que não receberam elogios foi Sardes e Laodiceia.
Só essas duas que não são elogiadas. Repreensão pela concessão. Aí Jesus, então, repreende o que eles não deveriam fazer. Ele diz, tenho, porém, contra ti, que vocês, isso. Então, primeiro ele fala do que eles não deveriam fazer, e aqui correção não é rejeição. Depois ele exorta o que eles deveriam fazer. Então, Jesus sempre diz, vocês não deveriam fazer isso, vocês devem fazer isso. Então, esse padrão serve para nós também. Jesus ele nos corrige primeiro elogiando, depois Jesus fala o que a gente não deve fazer e fala o que devemos fazer. E ele termina com promessas para os vencedores. A gente vai falar sobre essas promessas. Então ele promete coisas ao vencedor. Acontecerá isso, isso e isso. E Jesus também, em todas as cartas, ele se revela de uma forma. Certo? Então, se você puder pegar sua Bíblia aí, rapidinho a gente vai exemplificar isso aqui. Em Éfeso ele diz, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Então nós temos aqui a revelação de Jesus, quem ele é, como ele se autodescreve. Depois ele elogia, conheço tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então Jesus aqui está elogiando, que não pode suportar os homens maus, que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, Jesus continua elogiando. E suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Aqui, até aqui elogio. E a partir daqui, Jesus começa então a correção. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, o que eles não deveriam ter deixado de fazer. Eles deveriam continuar amando o Senhor. E aí, então, ele diz o que eles devem fazer. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E ele finaliza com a promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, esse é o padrão para todas as cartas. Tá certo? Jesus se revela, afirma a fidelidade deles, elogia. Depois, Jesus repreende, dizendo o que eles não deveriam fazer, depois o que eles deveriam fazer, e termina com uma promessa. Entramos, então, na questão de quem é o anjo da igreja, porque todas as cartas começam, ao anjo da igreja escreve, ao anjo da igreja escreve. Inclusive, estávamos aqui conversando, Cristiane falando comigo sobre essa questão do anjo, e teve uma outra irmã lá de Caruaru que também fez essa mesma pergunta. Então, nós temos duas interpretações, certo, com relação ao anjo. Nós temos o anjo sendo o líder apostólico daquela igreja, ou seja, o pastor daquela igreja, ou o anjo podendo ser um mensageiro angelical. As duas interpretações, de acordo com o Novo Testamento, são cabíveis, embora que seja um anjo mesmo, um ser angelical, seja mais forte. Por quê? Porque a palavra angelos, em grego, é usada inúmeras vezes no Novo Testamento, mais para seres angelicais do que para mensageiros humanos. Mas nós temos João Batista sendo chamado de mensageiro, certo? De angelos. Então, por João Batista ser chamado de mensageiro e ele era humano, então cabe também que o anjo da igreja seria o pastor da igreja. Então, a carta seria endereçada ao pastor da igreja, tá bom? Mas muitos estudiosos, ou a maioria dos estudiosos, defendem que cada igreja local tem um anjo mesmo, um mensageiro celestial. E esse anjo é o que traz e leva mensagens, traz mensagens da parte de Deus, leva orações da igreja para o trono celestial. Tá bom? Então, temos as duas possibilidades aí. Então, aqui eu estou explicando um pouco mais nesse slide aí. O mensageiro é o responsável pela guarda da mensagem, para que ela não fosse distorcida.
por meio de concessão, medo, negligência. Então, se o anjo aí é o pastor, então o pastor é responsável diante de Deus de proclamar com ousadia o que Jesus revelou nestas cartas, estabelecer o plano de ação de implementação das verdades nelas contidas. Os líderes não devem recuar ao perceber que outras pessoas se irão com a mensagem de Jesus. Então, o pastor, se o anjo aí é o pastor, ele tem que ser corajoso em proclamar a verdade contida em cada carta, não ser negligente, né, e não recuar diante da oposição e da crítica. As 22 recompensas que nós temos aos vencedores. Então, vamos fazer aqui uma lista exaustiva, tá? Da vida que está no paraíso de Deus. Essa promessa foi dada a Éfeso. Tá? Eu vou seguir aqui abrindo a Bíblia aqui, né, e dizendo. Então, comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Éfeso. Receber a coroa da vida. Essa foi a Pérgamo. Desculpem, deixa eu ver aqui. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A Pérgamo. A Pérgamo também não sofrer o dano da segunda morte, que é a morte eterna. Aí nós temos comer do maná escondido. Aí já é para... Desculpem, queridos, eu errei aqui. Tá? Comer da árvore da vida é a Éfeso. Receber a coroa da vida e não sofrer dano da segunda morte é Esmirna. Eu pulei aqui. Comer do maná escondido, que é o versículo 17, é para Pérgamo, essa promessa. Receber uma pedra branca também é para Pérgamo. Receber um novo nome escrito na pedra também é a Pérgamo. Certo? Então, Pérgamo recebe aí 3 promessas de recompensa aos vencedores. Aí nós vamos para o 26 agora. Receber autoridade sobre as nações. Aí é a Tiatira, essa promessa. Receber a estrela da manhã, também, a Tiatira. Agora nós temos a Sardes, capítulo 3, verso 5. Receber vestes brancas. O vencedor será vestido de vestiduras brancas. Também a Sardes, receber um nome que não será arriscado do livro da vida. Ter seu nome confessado por Jesus diante do Pai e dos anjos. Também é a Tiatira. Desculpem, a Sardes. Então, a Sardes, 3 promessas. Agora, a Filadélfia. Ter os perseguidores adorarem prostrados aos pés. Verso 9, né? 3, verso 9. Farei vir e prostrar-se aos teus pés, né, os que te perseguiram, e conhecer que eu te amei. Ter os perseguidores sabendo que Jesus o ama. Também é a Filadélfia. Aí agora vamos para o 12. Para a Filadélfia, ser a coluna no templo de Deus, 3:12. Para a Filadélfia tem mais promessas. Por quê? Filadélfia das 7 igrejas, Filadélfia é a mais elogiada. E é a igreja, né, que deveria ser o nosso padrão. Nós deveríamos imitar a igreja de Filadélfia. Então, também, receber a inscrição do nome de Deus, Filadélfia. Receber a inscrição do nome da Nova Jerusalém, a Filadélfia. Receber a inscrição do nome de Jesus. Veja, para Filadélfia são 1, 2, 3, 4, 5, 6 promessas de recompensa. Aí vamos para Laodiceia, capítulo 3, 18. Receber ouro refinado que enriquece, receber vestes brancas, receber óleos ungidos para ver melhor, cear com Jesus e assentar-se no trono de Jesus. Essas daí foram recompensas prometidas ao vencedor, né, que ele escreveu a Laodiceia. Agora, quem são esses vencedores? A gente vai entender um pouquinho melhor isso. É um crente que amadurece em áreas de fidelidade a Jesus. Se você está ouvindo a voz de Jesus e ele está pedindo de você para você amadurecer em algumas áreas específicas,
né, que ele está enfatizando na tua vida, e você amadurece, então Jesus te chama de vencedor. Amém? Que bênção isso. Né? Vencer não significa ser perfeito, mas constantemente estar buscando vitória naquelas áreas, né, de fragilidade. O Senhor nos avalia, gente, não com rigor, mas com grande ternura. Jesus, ele é muito bondoso na avaliação que ele faz de cada um de nós. Às vezes nós somos até bem duros conosco mesmo, a gente tem que ser, né? Duros conosco mesmo. Mas a gente não pode confundir o caráter de Jesus, né, com o nosso caráter, porque às vezes nosso caráter e a nossa reação ela é distorcida. Então ele nos avalia com grande ternura e ele é bondoso nessa avaliação. Quem são os vencedores? Então nós temos aí dois conceitos. Primeiro é vencer os que venceram a incredulidade mundana. Quando alguém se converte e nasce de novo, nós iniciamos essa jornada, né, de vencer o mundo. Então, todos os cristãos vencem nesta maneira geral, crendo e confessando Jesus e resistindo às heresias detalhadas por João nas epístolas. E também nós temos vencer a infidelidade. Certo? E aí entra o que nós estamos hoje, né, caminhando. Então, nós convertemos, vencemos a incredulidade mundana e agora nós estamos caminhando para a maturidade, né? E consistentes em obediência. Tá certo? Então, os vencedores, que está aqui na apostila, se você estiver acompanhando aí, nós estamos na página 32. Então, quando nós somos salvos, a gente vence a incredulidade. Agora, quando a gente persevera até o fim, a gente vence, né, a infidelidade. E isso requer de nós obediência. Então, quem são os vencedores? Os que nasceram de novo, venceram a incredulidade, mas também os que perseveraram, né, e que estão vencendo no sentido de amadurecer espiritualmente e ser consistente em obediência. Agora, existem 3 visões aí sobre as recompensas. Nós seguimos essa letra A. Recompensas eternas, ensina que são dadas em níveis diferentes de acordo com a fidelidade de um cristão em amar e obedecer a Jesus. Veja, todo mundo nasceu de novo, todo mundo é salvo, mas nem todos receberão as mesmas recompensas. Então, essas recompensas que a gente viu aqui, 22, né, em Apocalipse 2 e 3, em certo sentido, os crentes receberão, todos os crentes receberão uma certa medida, mas a plenitude das recompensas, só quem vai receber é quem perseverar, amar e obedecer a Jesus até o fim. Salvos nós já estamos. Agora, ele está observando a nossa fidelidade, né? Ele está observando a nossa obediência, né? Isso é chamado, né? Alguém mandou aí, galardão, recompensas é para quem ama e obedece. Não estamos falando de salvação. Salvação é uma coisa, mas recompensa é outra, tá? Agora, a letra B fala de uma visão errada. Diz o seguinte: todos os cristãos que nasceram de novo são vencedores, então só basta você crer que você já é um vencedor. Por essa visão, exemplo, o ladrão da cruz foi salvo. Foi. Ele receberia a mesma recompensa de Paulo e João Batista, comparando. E, assim, isso não é verdade. O ladrão da cruz foi salvo, foi. Mas ele foi salvo na última oportunidade, né? Como a gente diz, salvo pelo gongo. É claro que o apóstolo Paulo, João Batista, os outros apóstolos, outros crentes, né, que obedeceram, que amaram Jesus durante toda a sua vida, receberão outras recompensas. O ladrão da cruz foi salvo, mas talvez ele não receba, eu acredito que ele não vai receber nenhuma recompensa. Por quê? Porque ele não teve tempo
para viver uma vida de fidelidade, de amar e de obedecer Jesus. Ele é salvo, mas a questão de recompensa e de galardão é outra coisa. E a terceira visão, que é muito difundida, que seria a perda da salvação. É alguém que não perseverou, essa pessoa ela perde a salvação, então ela não é um vencedor. Certo? E isso não é verdade. Tá? Por quê? Não está se falando aqui de perda da salvação. Nós estamos falando de crentes, né, que se mantêm fiéis, se mantêm perseverantes e com isso, tá, eles recebem recompensas da parte do Senhor por causa da sua fidelidade. Ok, queridos? Então, deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Nós temos ainda 13 minutos. Então, eu vou abrir agora para perguntas. Tá bom? A gente não vai fazer uma sessão extra de perguntas, porque a gente tem tempo ainda. Então, eu vou abrir para perguntas. Os que quiserem perguntar dentro do que nós abordamos agora, tá bom? Na aula 3 e na aula 4. Você não vai perguntar lá na frente, não. A gente quer que a gente se concentre nisso, em cada assunto que a gente abordou. Se você quer fazer uma pergunta, então você mesmo vai tirar o seu áudio aí, você vai desmutar, tá bom? E aí você faz a sua pergunta e depois você muta de novo o seu áudio. Ok? Andréia? Quero, pastor. Eu estava vendo uma reportagem um dia desse, pastor, falando desses 7 selos do Apocalipse, né? E que essas cartas elas seriam abertas, né? Que na cidade de Roma, né? Que Roma era uma cidade de 7 colinas. Isso é verdade? Olha, essa visão, né, de que as cartas vão ser abertas, as cartas já foram abertas, então já houve a revelação das cartas do Apocalipse. Né? Como a gente falou, essas cartas historicamente foram escritas para igrejas literais, que eram históricas, igrejas que existiam, então elas já foram abertas. Então, essa história de que elas vão ser abertas ainda, né, e que vai ser lida em Roma, que é a cidade das 7 colinas, isso não tem nada a ver com o que o Apocalipse mesmo diz. Tá certo? Não é bíblico isso. Próximo. Pastor, essas recompensas seria quem foi mais fiel, estará mais próximo de Jesus na glória, ou seja, que em uma fila quem fez mais estará mais à frente. Não é a questão de estar próximo, né, de Jesus. É receber recompensa mesmo, receber um prêmio. Né? Quando eu cresci, tinha um pensamento que quem era mais fiel sentaria com Jesus, mais perto de Jesus na mesa, na cabeceira da mesa. Certo? Mas não é nesse sentido. Tá? É sentido de recompensa mesmo. Prêmio que a pessoa vai receber. Mais alguém? Pastor. Neto. Sobre as recompensas eternas, né, os galadões, eles estão ligados às obras que a gente faz para o reino? Sim. Seremos recompensados de acordo com as nossas obras. Diretamente ligado às nossas obras, porque a obediência fala de prática, né? Fala de a fé na prática. Ok? Quem mais? Albaniele? Pastor. Pode falar. Bem, no começo da primeira aula de hoje, o senhor falou um pouco sobre a visão dispensacionalista, sobre a grande tribulação e tal. Mas relacionado a essa visão, Mateus 24, 31 não deixa claro que vai ser pós-tribulação, arrebatamento? Então, eu falei que os dispensacionalistas eles são pré-tribulacionistas, né? Mas nós não seguimos a linha dispensacionalista. Nós seguimos a linha futurista moderada, ou seja, eu falo do CCA, né? Eu estou aqui respeitando, inclusive, quem é pré-tribulacionista, mas nós seguimos a linha futurista moderada, que é pós-tribulacionista.
Entendeu? Entendi. Uhum. Ok. Mais alguém? Natan? Sim, pastor. Tirando a dúvida do contexto que essa cidade da Babilônia está assentada nos 7 montes, o senhor disse que não é bíblico. Que contexto interpretativo seria, então, para esses 7 montes? A gente vai, né, porque aí essa passagem aí dos 7 montes, da Babilônia, da mulher embriagada sentada sobre os 7 montes, está mais na frente. Aí eu queria segurar isso para quando a gente chegasse Entendi. lá. Ok, tá certo. Porque senão a gente vai antecipar muito e aí Eu entendi. vai ficar meio repetitivo no final. Tá bom? Eu complementei só a pergunta, tá bom. Mais alguém? Vocês têm que tirar o mute aí do microfone para eu poder ouvir a pergunta. Pastor, É Diana. sim, o pastor, sobre um povo que é citado aqui no capítulo 2, né, de Apocalipse, esse povo, os Nicolaítas, eles são citados na igreja de Éfeso, como eles estão presentes, e também na igreja de Pérgamo, né, eles também estão aqui, que é um povo que Deus fala que ele odeia, né? Uhum. E que essas igrejas estão, tipo, seguindo as obras, né, dos nicolaítas. Esse povo, que povo seria esse? É um povo que segue alguma doutrina, alguma tradição de alguém? Era um povo grande em números? Porque aqui na Bíblia eu não consigo encontrar, né? Eu só vi que ele é um povo herético, né, de uma heresia e uma poligamia grande, mas não consegui ver mais nada. Certo. Nicolaítas, tá? Isso, Nicolaítas. Tem duas referências a eles em Éfeso e tem também em Pérgamo. Isso. Nicolaítas era um grupo naquela época que pregava um padrão superior de espiritualidade que permitia que eles se prostituíssem, certo? E que eles praticassem idolatria sem se contaminar. Uma mentira. Ninguém tem um padrão superior de espiritualidade que lhe isente, lhe deixe imune da idolatria e da prostituição, uma vez que você pratica essas coisas. Alguns dizem que esses nicolaítas surgiram de Nicolau, certo? O Nicolau, ele é um dos que está lá em Atos, certo? Em Atos, eu vou procurar referência, diz que ele era um dos que estavam lá entre os primeiros diáconos, se não me engano. Ou ele está... Eu vou procurar aqui a referência, tá? Deixa eu ver se é Atos 13. Não é Atos 13, não, mas eu acho que é Atos 6. Diz que tinha Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, alguns estudiosos, é isso mesmo, Atos 6, verso 5. Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, diz que esse Nicolau se desviou, ele era um dos diáconos lá em Jerusalém, mas ele se desviou e teve muita gente que seguiu ele. Essa é uma das possibilidades, certo? E ele criou um grupo que advogava uma superior espiritualidade e permitia que eles se prostituíssem, fossem idólatras e que eles diziam que nada iria acontecer com eles. Então, Jesus, ele denuncia, né, esse tipo de gente, pessoas que se acham espirituais demais, né, e eu até já ouvi recentemente notícias de gente que é assim, não existe mais pecado, nós estamos na época da graça, né, todos os pecados já foram perdoados, você pode pecar o quanto que você quiser, que já está perdoado tudo, e isso é uma mentira. Ok. Certo? Alguém mais? Temos ainda 4 minutos. Os pastores que estão aqui também podem perguntar, pastor Dene, pastor Jaziael. Quem queria? Roberto? Edilza.
Não estamos ouvindo. Ele está tentando falar? Roberto, é? É, senhor. Olha, sobre a visão da perca da salvação. Ensina erradamente que todos os cristãos em Apocalipse estão sendo exortados para exercerem fidelidade para evitar a perda da salvação. A perca da salvação... Não, aqui é uma visão errada, certo? De que quem não é vencedor é alguém que perderia a salvação. Isso é uma visão errada. A letra B e C, a gente não crê dessa forma. Nós cremos na letra A, certo? Então, quer dizer que essa visão, a perca da salvação, ela é errada. Não. A perda da salvação, nesse contexto de recompensas, é que está errada. Tá? Mas aí eu teria que entrar em soteriologia. Né? Estou entendendo. Mas deixa eu só resumir. No CCA, nós acreditamos que alguém pode perder a salvação, mas se ele perder, nunca mais ele recupera. Isso chama-se apostasia. Certo? Então, a gente crê, sim, na possibilidade que alguém pode perder a salvação. Agora, nesse contexto aqui, não é sobre perda da salvação que Jesus está falando. Entendi. Tá? Respondi? É recompensa. Sobre recompensa. Aí, ser vencedor ou não ser vencedor não tem a ver com a salvação. A pessoa já está salva. Tem a ver se ela vai receber galardão ou não. Tá certo, seu Roberto? O senhor é de Caruaru, é? Sou de Caruaru. Pastor Jaziel. Prazer, viu, em conhecê-lo. Prazer é meu, pastor. Mais alguém? Ainda temos 1 minuto e pouco. Animem-se, queridos, para fazer perguntas. Pastor, eu tenho mais uma dúvida aqui, que é bem antiga já. Sim. Sobre esse texto que a moça citou aí, de Mateus 24, 39, que eu já vi vários pré-tribulacionistas citarem ele, né? Para justificar o arrebatamento secreto. Mas só que quando eu olho, sempre que eu olhava o texto e eu olhava o contexto lá de Noé, os que foram levados foram os que se perderam, né? A gente vai ver na questão do arrebatamento que quem foi... Não, só o contexto, entendeu? Quem foi levado foi quem morreu. Noé e a sua família foram preservados. Isso. Edilza tentou mostrar alguma coisa aí, mas eu não tenho como ler. Ela está sem áudio, eu não estou conseguindo entender o que ela está querendo falar. Mas tem mais alguém? Só temos menos de 1 minuto. Se vocês quiserem, a gente estende mais uns 10 minutos para perguntas. Vocês querem? Só para esclarecer, o versículo foi 24, o versículo foi 31. Não foi 39, não, que eu citei. Em Mateus, né? Certo. Que defende lá o arrebatamento pós-tribulação. Isso. Certo. A pergunta aqui no chat. Vai cair a conexão, a sala, que a gente já está nos 40 minutos, então eu vou renovar para a gente ficar mais uns 10 minutos só.